Fala galera, finalmente chegamos ao final da série, ou quase ao final da série, né? Contando assim a história de todo o Brasileirão, tipo de 71 até 2023, né? Que foi o último campeonato, lógico, né? Ainda vai ter, claro, quando a gente vê o Brasileirão 2024 e acabar o Brasileirão 24, a gente vai fazer, claro, um vídeo falando de como foi o campeonato, enfim, o campeão, etc, etc, óbvio. Até enquanto esse canal existir, né? E chegamos ao último capítulo, né, dessa história, né? Ainda vou contar, né, da Taça Brasil e Roberto Gomes Pedrosa, né, para aí sim encerrar de vez a série, né? Porque temos que contar, porque faz parte, né? E vamos encerrar, né, com o Palmeiras bicampeão recentemente, né? 2022-23. Palmeiras tinha até então 10 títulos, né? Aí em 2022 conquistou seu 11º e no ano passado, 2023, né? Eu tô gravando em 2024. O Palmeiras chegou ao 12º, né? O seu duodeca campeonato nacional, né? E, né, o palmeirense, claro, né? Tá na retina esses dois títulos e vamos relembrar aqui. E para não perder tempo, vamos começar logo, né? Eu espero não ter que fazer duas partes, né? Como vocês sabem, né? Quando a parte 1 é o do campeão, a parte 2 é curiosidades e zebras, etc. Enfim, vamos lá. Para não perder tempo, sem mais delongas, vamos lá. 2022 foi um dos mais vitoriosos da história do Palmeiras, né? Aquele ano, né? Porque, se não me engano, no ano todo, né? O Palmeiras só teve 7 ou 8 derrotas em toda a temporada, contando todos os jogos, ou seja, o time perdia muito pouco, né? Empatava bastante, é verdade, mas a maioria das vezes quando podia empatar, assim, né? Tipo, esse jogo vai empatar, que tá ótimo, empatava, enfim. E é claro, a maioria vencia a maioria dos jogos e fez mais de 100 gols, acho que fez 140 gols, se não estiver errado. E teve uma defesa bem sólida também, enfim. E mesmo com o elenco curto, né? O Palmeiras se mostrou muito eficiente nos jogos, muito disciplinado também. E era um time muito difícil de ser batido, óbvio, né? No primeiro semestre, só para ter uma ideia, o Palmeiras ganhou uma Recopa, né? Contra o Atlético Paranaense e ainda um histórico Campeonato Paulista. Onde o time havia perdido o jogo de ida 3-1 pro São Paulo, só que aí na volta enfiou 4-0 e aí foi campeão. Lembrando que ainda o Palmeiras jogou um Mundial de Clubes, né? Válido pelo ano de 2021. E chegou até a final contra o Chelsea da Inglaterra e acabou perdendo, né, o título, né? Foi vice-campeão, só que o Palmeiras deu muito trabalho para os ingleses, né? Foi uma final ali decidida nos detalhes. Nas Copas, o Palmeiras parecia que levaria o caneco, né? Pela eficiência, pela solidez que o time estava tendo, né? Só que aí o time parou nas oitavas, né? Da Copa do Brasil pro São Paulo, né? Esse jogo meio polêmico, né? E na semifinal do torneio continental, né? Libertadores, né? Pro Atlético Paranaense. No Brasileirão, em meio às Copas, o Palmeiras seguia muito firme, muito regular, né? Nunca deixou de lado e foi sempre assim, né? O time até começou meio mal ali, começou acho que perdendo o primeiro jogo, depois empatando, né? E aí depois o time engrenou de vez e aí foi difícil segurar. O time assumiu a liderança na 10ª rodada, numa goleada de 4-0 no Botafogo, e aí não largou mais, né? E aí o campeonato de 2022 foi de domínio absoluto do Verde, né? O time vencia em casa, vencia fora também, bastante, aliás, acho que vencia mais fora do que em casa. Era muito forte fora de casa o Palmeiras. Empatava quando podia e perdia bem pouco, claro, né? E a vantagem, né, para os concorrentes foi aberta tranquilamente, né? Chegou a abrir ali 10 pontos, 12 pontos de margem, né? E aí o título passou a ser questão de tempo, né? E teve um detalhe que depois da queda do Palmeiras na Libertadores, lá em setembro mais ou menos, o Abel Ferreira reuniu seus jogadores e falou: agora são 13 finais, né? Até aquele momento era a rodada 25, né? Faltavam 13, né? Para 38. Agora são 13 finais, tal, né? Vamos brigar por esse título e tal, né? Ou seja, o Abel, tipo, não fez o time não perder o foco, né? Não desmoralizar ali, né? E o time seguiu na mesma pegada, né? O time do Palmeiras seguia imbatível e tal, né? Nesse meio período houve uns problemas, né? O time perdeu o Rafael Veiga por lesão, né? Só que aí o Gustavo Scarpa virou titular absoluto e aí arrebentou no campeonato também, né? Tanto nos seus gols como nas assistências, as bolas paradas dele, né?
Fora ainda, o Palmeiras passou a colocar em campo a joia, né? Muito talentoso da base, né? Que já vinha fazendo muito destaque na base, o Endrick, né? Que até então tinha 16 anos, né? 15 para 16, não, 16 é. E o Endrick aos poucos começou a entrar no time, né? E, e aí na reta final ele passou a ter mais chances, né? Com o Abel. E o Palmeiras seguia tranquilo na liderança até que o título, enfim, veio no dia 2 de novembro, né? Finados, né? Um feriado de finados. E o Palmeiras foi campeão bem antes de entrar em campo, ou seja, o Internacional, que era o único que poderia alcançar o Palmeiras, né? Embora remotamente, enfrentou o América Mineiro em Minas e perdeu seu jogo, e assim o Palmeiras era campeão brasileiro à tarde, sem precisar entrar em campo. Aí a torcida comemorou, óbvio, né? Só que aí, né, no jogo contra o Fortaleza, o Palmeiras já campeão, né? Entrou como campeão, óbvio. Jogou como campeão, né? E com muitos méritos, enfiou 4-0 no Fortaleza, né? E aí o Palmeiras era Rendeca campeão, né? O 11º título, né? E um título muito merecido, né? 2 rodadas depois o Palmeiras recebeu o troféu, as faixas, né? Uma vitória de 2-1 sobre o América, né? E a campanha foi avassaladora, né? O Palmeiras bateu vários recordes, ficou invicto vários jogos, né? Ficou 24 rodadas invicto, um recorde absoluto, né? O time, por exemplo, perdeu do Atlético Paranaense, acho que foi na rodada, não vou lembrar qual rodada, foi ainda no primeiro turno ainda, né? A última derrota. Aí foi só conhecer a terceira derrota só na última rodada, quando já não aspirava mais nada, lógico, né? Quando já era campeão, enfim. Pra você ver como a campanha foi histórica, né? O time fez a sua melhor campanha em pontos corridos, né? Somando 81 pontos, 23 vitórias em 38 jogos, empatou 12 e perdeu só 3. E obviamente teve os melhores números, né? Melhor ataque com 66 gols, melhor defesa com 27 e o melhor saldo com 39. Foi uma campanha histórica realmente. O ano de 2022 foi um dos melhores do Palmeiras, né? E o Palmeiras vive uma era vitoriosa atualmente, né? Talvez uma das mais vitoriosas da sua história, né? Eu tô contando isso ainda com a era Abel Ferreira ainda no comando, enfim. E o time base de 2022, né, era quase o mesmo que a gente conhece atualmente, né? O Everton no gol, né? Nas laterais, Marcos Rocha na direita, Piquerez na esquerda. E a dupla de zaga, que é a mesma de atualmente, né? Gustavo Gomes e Murilo. Meio campo, ó, Danilo, né? Torcedor alviverde sente saudades do Danilo, né? Que saiu para jogar na Europa. Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Mike. O Rafael Veiga era titular, né, nesse time, só que aí ele sentiu a lesão e aí o Mike passou a ser titular. Só que o Mike às vezes jogava como um terceiro homem de ataque ali, junto com o Dudu, né? E o Rony, né? E o técnico todo mundo sabe, né? O Abel, né? O português que desde 2020 tá à frente do Palmeiras, né? E convenhamos, né? É o maior técnico da história do Palmeiras, né? O mais vencedor, né? E enfim. Agora vamos falar da surpresa de 2022, que foi de novo mesmo de 2021, Fortaleza, sim. Só que dessa vez foi uma coisa impressionante, né? O Fortaleza 2022 jogou a Libertadores, né? Pela primeira vez e chegou até as oitavas. Na Copa do Brasil o time não foi muito bem, acho que caiu nas oitavas, se não estiver errado, ou nas quartas. Acho que foi nas quartas de final, se não me engano. E no Brasileiro, né, como o Fortaleza estava focado nas Copas, o Fortaleza deixou o Brasileiro de lado e aí o time foi muito mal, né? O time foi muito mal no primeiro turno, chegou a ser lanterna, né? E parecia que o Fortaleza lutaria para não cair e parecia muito fadado a ser rebaixado, né? Só que aí o time, após passar a focar no Brasileirão, Fortaleza começou uma reação impressionante, uma arrancada ali no segundo turno, né? O time reagiu e saiu da lanterna para vaga para pré-Libertadores, ou seja, terminou em 8º lugar, uma arrancada impressionante do Lion, né? E o Fortaleza, enfim, conseguiu outra vez ir para a Libertadores, né? Só que dessa vez, em 2023, o Fortaleza não ia longe na Libertadores, acabou caindo na pré, né? Mas enfim, essa arrancada de 2022 foi impressionante, né? Como mostrando o quanto esse time é competitivo, né? Mesmo tendo um orçamento mais curto, né? Em relação aos gigantes, né? Ali como Palmeiras, Flamengo, né? São Paulo, Corinthians, enfim. E o Leão, né? Do PC fez uma campanha heróica, né? Em 2022.
Agora vamos para decepção, né? Que foi. Eu vou colocar o Atlético Mineiro, né? O Atlético tinha quase o mesmo time de 2021. Veio ali uns reforços pontuais e tal, né? Só que aí o time fracassou em 2022, né? O Atlético ganhou o estadual, de novo, né? Óbvio. Só que aí o time foi mal, né? Nas Copas o time caiu, acho que nas quartas, né? Tanto de um como de outro. E no Brasileiro, né? O Atlético até começa bem ali, ficando entre os primeiros, tal, mas depois o time entrou em crise, né? Tinha o técnico lá, o Antônio Mohamed, né? Que entrou no lugar do Cuca, que saiu em 2021, só que aí não deu certo. Aí a diretoria chamou de novo o Cuca de volta, só que aí não deu certo, né? O Atlético não engrenou e o time passou a brigar só por vaga na Libertadores, né? Muito pouco pro investimento que tem o Atlético. E o Atlético até consegue, né? Termina no G8, né? Lembrando que o campeão da Copa do Brasil, né? Que foi o próprio Atlético, e além do brasileiro. E o Palmeiras, que foi o campeão da Libertadores, também estava entre os primeiros, abriu 2 vagas ali. G6 virou G8, né? E aí o Atlético terminou em sétimo e conseguiu vaga na Libertadores, né? Mas foi muito pouco para um time forte como o Atlético, e o Atlético foi mesmo uma decepção, né? Agora vamos pro jogão e eu vou colocar do campeão, né? Só que foi lá no começo do campeonato ainda. Era ainda o Brasileirão tinha passado um terço ainda, né? Acho que era a nona, 10ª rodada, se não me engano, do primeiro turno. E o Palmeiras, né, era o líder já. E recebeu o Atlético Goianiense no Allianz Parque, né? Atlético Goianiense que acabaria rebaixado, inclusive. Só que naquele jogo o Atlético chega a fazer 2-0, né? E parecia que ia dar uma zebra ali, né? Só que aí o Palmeiras, que tem muita força mental, tem uma, né? Um jogador que tem uma cabeça, um espírito mentalmente tão tranquilo que o time se acalmou, não se desesperou e conseguiu uma virada rápida só no primeiro tempo, fazendo 4-2, ou seja, acho que até os 37, 38 estava 2-0 pro time de Goiás. E aí até os 40, aí 45, 46 do primeiro tempo, 4-2 Palmeiras, ou seja, uma virada relâmpago ali e um baile, né? O time poderia ter feito mais gols no segundo tempo, só que aí o time do Abel só administrou e conseguiu o resultado, né? E assim era o Verdão de 2022, né? Avassalador quando tinha que ser, eficiente na hora certa, e não à toa que conquistou aquele campeonato com sobras, né? Enfim, terminou 2022, agora vamos falar do Brasileirão 2023 e vamos lá, né? Esse de 2023 foi histórico, foi um campeonato muito maluco. E mais uma vez o Palmeiras foi o campeão, né? E todo mundo sabe, né? Esse Brasileirão 2023 foi muito maluco, né? Teve o líder que parecia que ia ser campeão, depois teve uma queda histórica de rendimento, de tabela, de tudo, e aí chamou vários times para a briga do título, né? Chegamos a ter 5, 6 times brigando pela taça até as últimas rodadas. E aí, por fim, o Palmeiras levou a melhor. Rebaixamento também, teve vários times ali em algum momento ali brigando para não cair, enfim. E aí tivemos a queda de outro gigante do futebol brasileiro, enfim, vamos lá. Vamos falar do campeão, que foi o Palmeiras, né? Esse foi o 12º título brasileiro do Palmeiras. E esse foi talvez o mais sofrível, né? O mais emocionante da história alviverde, né? E o mais impressionante também, né? Porque o ano 2023 do Palmeiras parecia capenga, né? Um time talvez viveu um pior momento ali desde que o Abel Ferreira assumiu o time, né? Embora o Palmeiras tenha levantado 2 títulos, né, no ano, como a Supercopa do Brasil e Paulista, isso lá no primeiro semestre. Só que o time estava mais fraco em relação aos anos anteriores, né? Tinha perdido o Danilo pro futebol europeu, depois perdeu alguns outros jogadores, né? E ainda por cima por lesão, né? Durante a temporada perdeu o Dudu por lesão, Gabriel Menino por lesão, né? Enfim, parecia que o ano ia ser um ano triste, né? Sem título relevante, né? E vamos lá. O time sempre no brasileiro, né? E sempre esteve os primeiros colocados, né? Brigando ali ponta a ponta com o Botafogo, né? Só que o Botafogo fazia uma campanha avassaladora, né? E impressionou todo mundo, né? A campanha do time do Botafogo, né? Tanto que ao fim do primeiro turno o Palmeiras estava 13 pontos atrás do líder, né? Que era o Botafogo, óbvio. E vendo que o título parecia ser muito difícil, o Palmeiras passou a focar nas Copas, né? Na Libertadores e na Copa do Brasil. Só que deu ruim, né? O Palmeiras caiu na Copa do Brasil nas quartas, né? Para o São Paulo, né?
E aí na semifinal, lá em outubro, no comecinho de outubro, né, o time parou na semi pro Boca Juniors, né? Mais uma vez o Palmeiras fica pelo caminho pro Boca Juniors. E aí, como eu já falei, né, o time perdeu peças, né, com o Menino e o Dudu por lesão, né? No Brasileiro o Palmeiras estava entre os quatro ali sempre e tal, né? Só que, tipo, vamos focar em terminar no G4 para ter vaga direta, né? Porque o título é muito difícil, né? O Botafogo não vai perder esse título, né? Aliás, o Abel Ferreira, naquele ano, no ano que passou aí, quando o Botafogo era o líder disparado, a gente sempre falava, né? Não, o Botafogo vai ser o campeão, tem tudo para ser campeão, o Botafogo tá fazendo uma campanha muito boa e ele vai ser o campeão e tal, e a gente tá só focado em jogo a jogo, enfim e tal, né? Enfim, e do jeito que estavam as coisas, dificilmente o Palmeiras ia conseguir, né? Buscar, né? O Botafogo, né? E o foco era G4 mesmo. E na rodada 27, né? O time estava em crise já, né? A diretoria estava em crise com a torcida, né? Que protestava após os fracassos, né? Nas Copas e tal. E o Brasileirão, né? Apenas só para ficar em G4, né? O time perde do Atlético Mineiro em casa, né? No Allianz. E o Botafogo vencia o seu jogo, né? Inclusive venceria o seu último jogo até então, e depois não venceria mais, enfim. Mas até ele venceria, né? Acho que foi o América Mineiro que o Botafogo ganhou. E ali o Palmeiras estava a 14 pontos do Botafogo, né? O Botafogo naquele momento estava com 58 e o Palmeiras com 44. Ou seja, teria que tirar 14 pontos de diferença, faltando 11 rodadas, né? Ou seja, quase impossível, né? Só um milagre para conseguir, né? O Palmeiras teria que em 11 jogos ganhar, sei lá, 9, 10. Teria que ser uma campanha perfeita e o Botafogo teria que perder em 11 jogos 8, 9, né? E, e aconteceu isso tudo. É, a partir de uma vitória de 2-0 sobre o Coritiba, né? O Palmeiras ganhou do Coritiba, que estava quase rebaixado, enfim, começou a arrancada verde, né? O Abel começou a mudar o esquema e passou a jogar com 3 zagueiros, né? E embora teimando tanto em não escalar o garoto, ele começou a escalar o Endrick, né? Talentoso Endrick. E aí a história mudou de vez, né? Depois dessa vitória sobre o Coritiba, o Palmeiras recebeu o São Paulo, né, no Allianz, e enfiou uma goleada histórica no São Paulo, né? Enfiou 5-0, né? Muitos palmeirenses, né, lavaram a alma com essa goleada, né? Que eles estavam engasgados pelas eliminações pro São Paulo na Copa do Brasil, né? E enfiou um 5-0 e ali começou o Palmeiras a sonhar um pouco com o título, né? Depois o Botafogo, sem explicação, começou a ter uma queda de produção incrível, né? Um time entrou em crise e tal, né? E o Palmeiras, né? Que sempre tá focado, sempre tá acostumado a brigar por títulos, né? Nos últimos anos, foi reagindo e os cariocas tropeçando. Até que eles se enfrentaram na rodada 31, no Newton Santos, né? No Engenhão. E a diferença estava de 6 pontos, né? E outro detalhe é que o Botafogo ainda tinha um jogo a menos, né? Então, o Palmeiras tinha que ganhar esse jogo para entrar de vez na briga, porque se ele perdesse ia ficar 9, e aí talvez dificilmente buscaria, né? Só que aí foi um jogo histórico, um jogo maluco até. O Botafogo faz um jogo histórico, assim, primeiro tempo histórico ali de líder, né? Mostrando porque é um líder. Chega a fazer 3-0 no primeiro tempo, né? E poderia ter sido bem mais, né? Poderia ter sido 5, 6-0 fácil. E aí no segundo tempo o Palmeiras voltou com tudo, diminuiu o jogo, diminuiu o placar. E aí o jogo ficou meio equilibrado e tal, né? Com o Palmeiras até ameaçando várias vezes. Até que perto do fim do jogo, pênalti pro Botafogo, né? Tiquinho Soares, né, artilheiro do time, bate e o Everton pegou. E aí na sequência o Palmeiras começa aquela história toda que os palmeirenses já sabem, né? Diminuiu o Palmeiras na sequência do pênalti que o Everton pega. Aí o Palmeiras empata nos acréscimos e vira para 4-3 aos 50 do segundo tempo. Uma virada heróica, histórica, né? Uma das maiores viradas da história dos pontos corridos, né? Que vai ficar na história realmente, né? Esse jogo. E aí o time do Abel, né? O Abel embalou de vez, né? Quando esse time do Abel embala, é difícil segurar, né? E enquanto que o Botafogo entrou de vez em crise, entrou em parafuso de vez, né? E aí o Palmeiras foi reagindo, ganhando seus jogos, né? Teve ali um tropeço, se não me engano, pro Flamengo, né? 3-0, só que aí, até aquele momento, gente, tava todo mundo entrando no páreo da briga pelo título, ou seja, não só Palmeiras e Botafogo, tava Flamengo, tava Atlético Mineiro, Bragantino, sim, o Bragantino, e o Grêmio.
tipo 6 times brigando pela taça, ou seja, a diferença só de 2 pontos de um pro outro, ou seja, o campeonato foi maluco, realmente eletrizante. E aí na rodada 34, enfim, o Palmeiras consegue a liderança pela primeira vez, né? Botafogo perde a liderança, os outros times também não aproveitam, e aí o Palmeiras líder. E aí não teve como segurar o time do Abel, né? Mesmo com o campeonato embolado, com 6 times dando chances claras de título, faltando 4 rodadas, ou seja, acho que nunca na história dos pontos corridos tivemos 6 times brigando pela taça, né? Acho que o mais próximo que tivemos foi no 2009 ali, né? Que tivemos ali pelo menos 5, né? Depois reservou a 4 times até a última rodada, enfim. Mas essa última aí, a recente aí, acho que foi a mais emocionante realmente, né? E tudo culpa do Botafogo, claro, né? O Botafogo permitiu isso também, né? E o Palmeiras, claro, né? Agora que virou líder, sustentou a ponta, né? Foi ganhando seus jogos ali, empatou um jogo emocionante com Fortaleza, né? Com um jogador a menos. E aí ganhou os 2 jogos em casa, né? 4-0 no América, 1-0 no Fluminense. E aí chegou na última rodada, quase campeão, com 3 pontos de frente para os 2 rivais, cara, Flamengo e Atlético, né? Na última rodada. Fora isso, o Palmeiras tinha uma enorme saldo de gols absurdo em relação aos dois. Ou seja, para o Palmeiras perder o título, tinha que perder de goleada. E um dos dois golear seus jogos para, né? Ou seja, só um desastre daqueles ocorreria, né? Para o Palmeiras perder o título. Mas é claro, né? Depois que o Palmeiras ganhou do Fluminense na penúltima, dificilmente perderia a taça, né? E aí o Palmeiras, né? Só precisava empatar, né? E bastou isso, né? Empatou com o Cruzeiro. E enfim, conquistou seu 12º título brasileiro e também sacramentando uma das maiores arrancadas da história dos pontos corridos, né? Um time que estava a 14 pontos, né, de diferença pro Botafogo, né? O Palmeiras já não aspirava mais nada, a não ser ficar no G4 ali. E já estava meio, né, desmoralizado ali e tal, meio desacreditado. O time consegue reagir, uma reação histórica ali. Consegue tirar a liderança, vira líder e aí termina campeão. É um time realmente que acreditou que, mesmo tendo umas limitações já no elenco, né? Como eu falei, esse elenco de 2023 estava mais frágil em relação dos anos anteriores. O Palmeiras mostrou forças, né? Conseguiu se reorganizar e conseguiu, enfim, mais um título brasileiro, né? O time somou 70 pontos, né? Teve 20 vitórias, né? Teve acho que 10 empates e 8 derrotas, né? Foi o time que menos perdeu também, né? E teve o melhor ataque e uma das melhores defesas do campeonato, enfim. Vamos pro time base, né? Esse time base todo mundo sabe, né? Recente, lógico. O Everton no gol, né? 3 zagueiros, Marcos Rocha jogando de zagueiro, né? Murilo e Gustavo Gomes. E aí, no 5 no meio, né? Mike na ala direita, Piquerez na ala esquerda. E aí o meio ali, Zé Rafael, Richard Rios e o Rafael Veiga, né? O maestro do time. E o ataque, Breno Lopes e o Hendrick, né? Bom, agora vamos para surpresas e decepções e o jogão logo, né? Esse vídeo vai ser longo mesmo, não vai ter jeito. A surpresa para mim foi o Bragantino, né? Lógico, né? Bragantino ali com o português Pedro Caixinha, né? Bragantino tinha ali alguns destaques, tal, né? Alguns jovens jogadores talentosos ali. Tinha o Lucas Evangelista, Eduardo Sacha, Vitinho, enfim, Léo Ortiz na zaga, né? Era um time até interessante, né? De início o Bragantino focava apenas em ficar longe do rebaixamento e quem sabe sonhar com o G6, né? Só que aí no retorno, né, o Red Bull Bragantino conseguiu ficar vários jogos invicto e começou a encostar nos líderes, né? Como o Botafogo acabou tendo aquela queda, o time de Bragança chegou a sonhar com o título brasileiro, né? Teve umas rodadas ali que o Bragantino poderia ter ganho seus jogos ali e ser do líder, por exemplo, mas aí o time não conseguiu aproveitar, né? Na reta final o Bragantino perdeu o fôlego, parece. Aí se afastou da ponta mas conseguiu se garantir na Libertadores, né? Na pré-Libertadores, ficando em 6º lugar. Foi uma campanha boa do Bragantino, né? Que se não tivesse perdido o fôlego poderia ter, quem sabe, surpreendido todo mundo, né? Mas foi uma campanha boa ali, né? Aceitável. E é isso, né? Agora vamos para decepções. Para mim foi Botafogo e o Santos, né? Claro, né? Não tem como não colocar esses dois, né?
O Botafogo, porque todo mundo sabe, tá recente, tá na retina de todo mundo, né? O Botafogo naquele campeonato entrou focado em vaga na Libertadores, né? O Botafogo era SAF já há 1 ano, 2 anos, né? Vendido pro americano John Textor, né? E naquele ano o Botafogo tinha um time até bom, né? Experiente ali, jogadores com rodagem na Europa, enfim. E o time fez uma campanha histórica no primeiro turno, né? O time fez uma grande campanha, bateu vários favoritos ali, né? Bateu o Flamengo, bateu o Palmeiras, o Atlético Mineiro, né? Fez jogos muito marcantes ali, encantou a torcida, né? E fez uma campanha de turno incrível, fazendo 47 pontos, o melhor da história, com 82,5% de aproveitamento. E ainda tendo 15 vitórias em 19 jogos, ou seja, e aí todo mundo viu o Botafogo como um grande favorito, né? E a torcida, claro, né? Viveu a expectativa de ver o Botafogo campeão brasileiro depois de 28 anos, né? A vantagem era tão larga, né? Tão tranquila que o time chegou a ficar 13 pontos, né? Dos vice-líderes, né? E a torcida do Botafogo via tudo, né? Via superstições, aquelas coisas todas, tipo, olha, o que aconteceu em 95 tá acontecendo em 2023 e tal, ou seja, esse ano vai ser tal, né? O torcedor já até começou a contagem regressiva pro título, né? E alguns até numa certa soberba começou até a fazer tatuagens, né? Com título de 2023, enfim, né? Que por fim acabou virando meme, né? E por quê? No segundo turno, inexplicavelmente, o Botafogo caiu de uma forma incrível, né? Vamos relembrar, né, que durante o primeiro turno o Luiz Castro era o técnico e aí ele recebeu proposta do time do Al Nassr, né, do Cristiano Ronaldo, e o português aceitou e foi embora, né? Aí o Botafogo teve o Caçapa como técnico por 4 jogos, depois veio o Bruno Lage, e aí com o Bruno Lage também o time também entrou em queda, né? Teve um momento ali que ele escalou o Tiquinho Soares no banco, e aí foi a pá de cal, né, para demitirem ele. E aí a queda seguiu, né? Aí os jogadores do elenco do Botafogo decidiram falar com a diretoria, não, coloca o Lúcio Flávio aí, né, que ele conhece o elenco e tal, o Lúcio Flávio era auxiliar, e ele conhece o elenco e a gente vai tocar o barco pra frente e nós vamos ser campeão, tal. E aí por último, né, Lúcio Flávio foi o técnico e não adiantou nada, né? O time até ganhou do Fluminense do América, né? Na rodada 27. Tava 14 pontos pro Palmeiras, que seria o campeão, e acho que a 12 ou a 13 do segundo colocado, que acho que era o Grêmio. E aí depois disso o Botafogo entrou em crise, não ganhou mais e foi assim até o fim. Ou seja, o time teve uma queda absurda, né? O time se mostrou ter um psicológico fraco, né? Nos momentos decisivos. Tanto que tomou uma virada histórica do Palmeiras, né? 4-3, e aí 2 rodadas depois outro 4-3 histórico, onde o Botafogo ganhava 3-1 do Grêmio e tomou 4-3 do Grêmio, né? O Luizito Soares acabou com o jogo, né? Teve um jogo muito dolorido também, já perto do fim do jogo, ali, perto do fim do campeonato, contra o rebaixado Curitiba, lá no Couto Pereira, sem torcida. O Botafogo ganhava de 1-0, né? Fez o gol aos 50 do segundo tempo, né, de pênalti, aí acabou o jogo, não. E aí 1 minuto depois o Botafogo tomou empate, ou seja, foi muitos golpes doloridos para o Botafogo, para a torcida do Botafogo, enfim, o que gerou revolta na torcida, né, e frustração também, né. E aí o time de líder acabou terminando num frustrante 5º lugar, né. A campanha do retorno do Botafogo foi campanha de rebaixado, né. O time ficou só com 4 vitórias, 3 ou 4 vitórias no retorno, ou seja, uma campanha avassaladora no turno para uma campanha ridícula no retorno. Enfim, né? Foi muito frustrante realmente. Foi uma das... Eu vou falar aqui. Uma das maiores pipocadas da história dos pontos corridos, né? Foi essa do Botafogo, né? Me desculpe, botafoguense e tal, mas que estiver vendo o vídeo, mas essa foi uma das maiores rameladas, né? Que tivemos em pontos corridos, né? Um time que estava quase campeão, era só fazer o simples ali para ser campeão e conseguiu entrar num declínio gigante, né? E ainda teve a troca de técnico ainda, logo depois que o Botafogo perdeu a liderança, né? Ainda tinha um jogo adiado ainda para fazer, e nem assim o time aproveitou, né? Saiu o Lúcio Flávio, entrou o Thiago Nunes e nem assim adiantou nada, enfim. Deu tudo errado. Agora vamos para outro time que decepcionou, só que na parte de baixo, né? O Santos, né? O Santos Futebol Clube.
O ano de 2023, né, o Santos montou um time mediano para fraco, né? E o time não foi bem, né? O time, né, foi mal no Paulista, foi mal em todas as competições, né? E a luta do Santos no Brasileiro passou a ser não ser rebaixado, né? E no retorno o Santos até estava afundado ali na zona, depois o time dá uma reação, parecia que em alguns momentos ali perto do fim do campeonato, parecia que o Santos não ia ser rebaixado, só que aí o time começou a tropeçar e chegou na última rodada, dependendo só de si para não cair, né? Só que o Santos perde do Fortaleza na Vila, e aí Vasco e Bahia, que eram os únicos que estavam ali brigando para não cair, vence os seus jogos, né? E aí o Santos será rebaixado pela primeira vez em sua história para a Série B, né? E assim acabando com aquela história, né, de nunca ter sido rebaixado, enfim, acabou com esse estigma, né? E justo num ano que o Santos perdia menos de um ano, né? Perdia o seu maior jogador de todos os tempos, que era o Pelé, né? Que morreu no finalzinho de 2022, né? E sem o Rei, né? O Santos acaba rebaixado, né? Muito triste, né? Uma história muito rica do Santos e o Santos passando por esse perrengue histórico, né? E o Santos atualmente vive um dos momentos mais difíceis da sua história e terá que se reorganizar para voltar aos tempos de glória, né? Claro, começando subindo de divisão de novo, né? Subindo da Série B para A, enfim, e se reorganizando fora de campo, né? Porque a diretoria anterior, né, acabaram com o Santos, né, literalmente, né, nos últimos anos, enfim. Agora vamos logo pro jogão, né, e não tenha dúvidas, né, Botafogo 3, Palmeiras 4, esse foi o jogo mesmo, daquele campeonato, né. Era o líder, que era o Botafogo, contra o vice-líder, né, diferença de 6 pontos do Glorioso pro Alviverde, e reta final, né, ingredientes de um jogão, né, e foi mesmo, né. Botafogo estava em queda já e o Palmeiras estava crescendo. No primeiro tempo o Botafogo abre 3-0, né? E parecia que tudo voltaria ao normal, né? Mas só parecia. No segundo tempo o Palmeiras diminui, né? Só que aí o Botafogo ganha um pênalti aos 37 minutos. Tiquinho Soares, o artilheiro do time, cobra e o Everton defende. Depois disso, parece que isso abalou de vez o Botafogo, né? Como eu falei, parecia que o time tinha um psicológico muito frágil, né? Enquanto que o Palmeiras é ao oposto, né? E aí o Palmeiras reagiu, né? Descontou logo em seguida, 3-2, empatou 3-3 aos 45 e virou aos 50 minutos, 4-3. E ali, né, foi arrancada de vez pro Palmeiras, rumo a virar líder, depois acabar sendo campeão. Enquanto o Botafogo teve a queda absurda, né, que tivemos aí, que contamos agora há pouco. O Botafogo acabou em quinto lugar, enfim. Mas enfim, o Brasileirão 2023 foi um dos mais emocionantes, assim, dos pontos corridos, né? Muitas reviravoltas, muitas maluquices também, né? E, enfim, lembrando que rebaixamento, teve um momento ali que tivemos 8 times brigando para não cair, maioria tudo gigante, né? Corinthians chegou a brigar, Cruzeiro, São Paulo, né? Santos, Vasco, enfim. E que no final acabou sendo o Santos o último rebaixado, né? Acabou rebaixado junto com o Goiás, América e Curitiba, enfim. E enfim, galera, é isso, né? Encerramos toda a história do Brasileirão de 71 até 2023, tá? Eu vou contar ainda a Taça do Brasil e Robertão, né? Pra enfim encerrar a série de história do Brasileirão. Esse vídeo tá longo, 33 minutos já, meu Deus. Vamos encerrar logo, né? E espero que vocês tenham gostado dessa série, né? Que eu fiz desde outubro, né? Teve uma pausa ali, depois eu voltei com tudo, né? Espero que vocês tenham gostado muito dessa série. Eu tentei trazer o máximo de informações possíveis, tal. Claro, né, não deu para trazer todas detalhadamente, mas eu fiz o possível, né, em todos os campeonatos, enfim. Espero que vocês tenham gostado mesmo, né, de toda a série, né, especialmente essa última, né, 2022 e 2023, né, que foi o ano do bi palmeirense, né, seguido. E comentem no vídeo, né, deem like, compartilhem. Espero que vocês tenham gostado não só desse vídeo, como da série toda do Brasileirão. Lembrando que ainda vou contar Taça Brasil e Robertão, né? E aí sim, encerra de vez. E aguardem que vamos ter mais outros campeonatos, né? Para falar, talvez campeonatos estaduais, Libertadores, Copa do Brasil, enfim, vamos ver. Eu vou ficando por aqui, tá? Espero que tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Falou!